Oi, seja bem-vindo ao canal Mistérios da Meia-Noite. Eu sou Cristiane Reis e aqui tem mistérios toda meia-noite e às vezes ao meio-dia quando dá tempo também, pra quem tem medo de assistir durante a noite. E hoje eu trouxe pra vocês histórias que vão fazer você se questionar se devem entrar numa estrada novamente. Essas são histórias de pessoas que entraram em estradas brasileiras e não conseguiram sair. Então hoje eu trouxe histórias, relatos brasileiros de pessoas que passaram por questões bem sobrenaturais ali dentro das estradas, tá bom? As estradas a gente sabe que são lugares perigosos, né? A gente sabe disso. Acidentes acontecem todo dia, pessoas morrem em rodovias, né? Mas essas mortes, elas acabaram deixando alguma coisa para trás, né? E se os espíritos dos mortos ficassem presos nas estradas, tentando avisar para os vivos, tentando impedir que outros sofram o mesmo destino? Essas são histórias de motoristas que viram coisas que eles não conseguem explicar. Histórias de pessoas que foram perseguidas por forças invisíveis, desaparecimentos inexplicáveis que nunca foram resolvidos também. Então, se você gosta de histórias de terror, paranormal, mistério, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho para não perder. Deixar seu like nesse canal também, nesse vídeo também. O primeiro relato se chama O Carro Fantasma, da BR-116. Um homem chamado Gustavo trabalhava como segurança noturno em Campinas, São Paulo. Toda noite, depois de terminar seu turno, ele dirigia de volta para a casa dele, né, que é em Valinhos. E era um trajeto que ele conhecia bem, né, porque ele fazia todos os dias. Mas uma noite, alguma coisa diferente aconteceu. Gustavo disse que estava dirigindo ali pela BR-116 e percebeu que um carro estava seguindo ele. O que não é nada incomum, né, havia outros carros na estrada. Mas esse carro tinha uma coisa diferente, porque ele mantinha ali a mesma velocidade, a mesma distância. E quando o Gustavo acelerava, o carro acelerava junto também. E quando ele desacelerava, o carro também desacelerava. E o Gustavo falou que é como se o carro tivesse conectado ao carro dele, sabe? Como se tivesse ali uma corda invisível entre eles. E ele começou a ficar assustado, sabe? Tentou virar para uma rua lateral, assim, mas aí o carro também virava junto. Tentou acelerar para deixar o carro para trás, mas aí esse outro carro acompanhava. Então alguma coisa assim mais assustadora aconteceu, que é o rádio do carro do Gustavo que começou a chiar, né? Não era numa estação normal, era só estática. Então uma voz estranha começou a falar com ele, uma voz que não era humana, né? E chamava o nome do Gustavo, sussurrava dramaticamente assim o nome dele. E falava assim: Gustavo, você não devia ter saído do caminho. Pensa. E aí o Gustavo acelerou, o coração dele estava disparado, e aí ele dirigiu até um posto, que foi o primeiro lugar que ele viu, posto de gasolina, entrou no estacionamento e parou o carro ali. E aí quando ele olhou para trás, o carro que seguia ele tinha desaparecido, ele simplesmente desapareceu, como se nunca nem tivesse existido, né? Ele estava tão perto antes e agora desapareceu. E ele nunca descobriu quem ou o que estava dirigindo aquele carro, mas ele sabe que aquela noite ele viu alguma coisa que ele não consegue explicar, nunca vai conseguir, e aí nunca mais dirigiu à noite em uma autoestrada. A próxima história, o nome do relato é Mulher Sem Rosto. Uma família estava voltando, né, de uma viagem ali pelo interior de São Paulo, e eles tinham passado o fim de semana visitando parentes ali numa cidade pequena. Agora estavam voltando para casa, mas o trajeto normal era longo, muito longo. Então o pai da família, né, decidiu pegar um atalho ali, uma estrada de terra que cortava pela região rural. Ele ouviu dizer que economizaria tempo. E eles entraram nessa estrada de terra, que era deserta, muito deserta, não havia nenhum outro carro, não havia casa, só árvore mesmo, em silêncio, assim. Era um silêncio pesado, sabe? Um silêncio que ele fazia eles arrepiarem a pele, assim. E enquanto ele dirigia, a esposa notou que alguma coisa na estrada, na frente, assim, na estrada tinha uma silhueta, uma figura estranha, assim. Só uma silhueta. E conforme ela se aproximava, eles viam que era uma mulher. Era uma mulher usando um vestido branco, longo, que parecia ser muito antigo, sabe? Parecia ser um vestido do século passado, ou até mais antigo ainda. E essa mulher estava andando lentamente no meio da estrada, e ela não se movia pro lado, né? Não saía do caminho. Ela só continuava andando como se o carro nem existisse. Conforme o carro se aproximava mais, a família viu algo que deixou eles mais em pânico ainda, que essa mulher não tinha rosto. Onde deveria estar o rosto era só uma superfície lisa, pálida, sem olho, sem nariz, sem boca, só uma pele lisa, branca.
E aí o pai, ele que estava dirigindo, acelerou o carro e ele não queria se aproximar mais daquela coisa, né? Ele dirigiu rápido, deixando a mulher lá para trás. E quando eles olharam para trás, a mulher tinha desaparecido, né? Mas a imagem daquela criatura com certeza ficou gravada na mente de cada membro dessa família, né, já que todos conseguiram ver. E nenhum deles nunca mais passou naquela estrada. Mal falam sobre aquela noite. Todo mundo sabe que viu algo que não deveria nem existir. Agora, a próxima história é uma história que envolve uma bailarina fantasma da BR também, 116. Em 1970, uma bailarina morreu num acidente de carro na BR-116, no trecho entre São Paulo e Paraná. O acidente foi trágico, né? Ela estava voltando de uma apresentação quando perdeu o controle ali do carro. Desde então, motoristas relatam avistamentos estranhos ali naquele local. Nas altas horas da madrugada, entre ali 2 e 4, motoristas que passam por esse trecho relatam ver uma aparição, que é uma mulher vestida de bailarina, dançando ali próximo à estrada. Ela não está dançando num palco, né? Ela está dançando no acostamento. E próximo ali há uma cruz na beira do asfalto que marca onde ela morreu. Alguns motoristas dizem que ela tenta parar os carros, ela acena para eles, ela pede ajuda, mas quando os motoristas tentam parar, ela desaparece. Outros motoristas dizem também que ela simplesmente dança, né? E como se estivesse ali em transe, como se não conseguisse nem parar de dançar, sabe? Mesmo depois da sua morte. O que torna essa história tão perturbadora é que ela é consistente. Décadas, motoristas relatam o mesmo avistamento, a mesma mulher, a mesma dança, no mesmo local, né? E comerciantes locais e motoristas de caminhão confirmam a história, sabe? Eles conhecem a lenda, eles sabem que aquela hora, naquele local, algo paranormal aconteceu. Agora vamos para uma história que é ainda mais perturbadora, se é que é possível, que é a menina fantasma da BR-101. A BR-101 é uma das maiores rodovias do Brasil. Ela passa por 12 estados, ligando o litoral do Brasil de sul a norte. É uma estrada muito importante, né? É uma estrada que muitos motoristas usam todo dia. Mas tem uma lenda que assombra essa rodovia ali há muitas décadas, que é a lenda da menina fantasma. Segundo relatos, uma menina morreu há aproximadamente 115 anos ali. Ela morreu num acidente na BR-101. E aí, desde então, o espírito dela ficou preso ali naquela estrada. A menina é avistada no encostamento da rodovia e ela sempre tá sozinha. Sempre tá ali pedindo carona, sempre tá usando roupas antigas. A história é sempre a mesma, né? Um motorista vê uma menina pequena, sozinha, na beira da estrada. A menina pede carona. Aí o motorista sentindo pena, ele para poder deixar ela entrar, mas aí acontece uma coisa estranha, assim, né, que a menina desaparece, né, igual a bailarina, sabe, ela desaparece na hora que ela consegue a carona, simplesmente some. E aí o motorista olha pros lados, assim, vê que não tá lá mais, que desapareceu sem deixar rastros, né. E em 2013 foram emitidos mais de 40 boletins de ocorrência sobre esse avistamento dessa menina. 40 num único ano. Avistamentos foram registrados em vários estados: Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo também. Sempre li o mesmo relato, né? Sempre a mesma menina. O primeiro avistamento documentado foi em 96 na Bahia. Desde então tem relatos consistentes, né, de motoristas que encontram com essa menininha. Motoristas que pararam para ajudar e aí aquela mesma coisa, né? Quando eles viram, ela desapareceu. E a menina fantasma, então, tá presa na BR-101. Ela continua lá pedindo ajuda, continua desaparecendo, continua assombrando a rodovia há mais de 100 anos. Agora vamos para uma história que envolve desaparecimentos ali bem misteriosos. O nome aqui, né, que a pessoa que contou o relato deu foi o caminhoneiro desaparecido na Fernão Dias. A rodovia Fernão Dias é uma das principais rodovias de São Paulo, né? Ela se conecta a Minas Gerais. É uma estrada importante, usada por muitos caminhoneiros. E tem uma história que assombra essa rodovia, né? Que é a história de um caminhoneiro que desapareceu. O caminhoneiro estava dirigindo pela Fernão Dias quando decidiu parar num posto de gasolina para poder descansar ali, né? Ele estava cansado, tinha dirigido ali por muitas horas, então ele precisava de um descanso. E aí ele entrou no posto, comprou um café e sentou para descansar ali por alguns minutos. Só que ele nunca mais saiu daquele posto.
Horas depois, quando ele não apareceu para poder pegar o caminhão no estacionamento, as pessoas começaram a procurar por ele, né? Procuraram no posto, procuraram nos banheiros, procuraram toda a área ali. E ele tinha simplesmente desaparecido. O caminhão foi encontrado estacionado lá no posto, com as chaves na ignição, mas o caminhoneiro tinha evaporado, né, completamente, como se tivesse sido levado por alguma coisa invisível. A polícia investigou o desaparecimento, né, eles procuraram em toda a região ali, entrevistaram pessoas no posto, mas ninguém nunca viu nada, ninguém sabia o que tinha acontecido. Então o caminhoneiro nunca foi encontrado. Tem histórias de outros caminhoneiros que desapareceram também na Fernão Dias. Histórias de pessoas que pararam em postos e nunca mais foram vistas. Histórias que os caminhoneiros compartilham ali entre si, né? Que sussurram ali nas paradas de ônibus e devem ficar com medo, né? Então a Fernão Dias, ela parece que tem um segredo, né? E esse segredo é que algumas pessoas que entram nela não conseguem sair. Agora vamos para uma história que envolve uma mulher de branco que pede carona. Parece que essa é antiga, hein? É a mulher de branco da Presidente Dutra. A rodovia Presidente Dutra é uma das rodovias mais importantes do Brasil também, né? Ela conecta ali o Rio de Janeiro a São Paulo. Muita gente passa por ela todo dia. E tem essa lenda, né, que assombra ali as rodovias, que é essa mulher de branco. Segundo relatos, é uma jovem que morreu num acidente ali na Presidente Dutra e ela estava voltando para casa quando perdeu o controle do carro e ela morreu ali num acidente. Então, desde então, o espírito dela ficou preso naquela estrada. A mulher é avistada na beira da rodovia pedindo carona, tá sempre sozinha, sempre usando um vestido branco, ela tá sempre desesperada, né? O motorista para ajudar e quando abre a porta, ela entra no carro, ela senta no banco de trás, mas conforme o motorista dirige, ele percebe uma coisa que é muito estranha, né? Que o carro vai ficando frio, vai ficando gelado, como se a temperatura tivesse caído, despencado de uma hora para outra. E quando quando o motorista olha para trás, ela desapareceu. Essa pelo menos chega a entrar, então, né, no carro, diferente Então tem relatos ali de vários motoristas que tiveram experiência. Os motoristas pararam, então, para pegar essa mulher de branco e viram ela desaparecer ali dentro do carro deles.